Hoje é dia de falar de dólar novamente. Vamos falar mais uma vez de dólar, só que dessa vez é uma boa notícia, né? O dólar tá caindo. Então dessa vez a gente vai falar de dólar, só que não é pra falar que tá foguetando no Brasil, é pra falar que tá, na verdade, descendo, o que é excelente, né? Acredito que todo mundo que esteja me assistindo aqui já não tava mais aguentando ver o dólar subindo tanto. E finalmente ele bateu aí seus R$ 5,13. Então eu quero explicar nesse vídeo quais foram os motivos que levaram a isso acontecer e se tem ou não a chance do dólar chegar a R$ 4 de novo e voltar a baixar mais até do que R$ 4 ou qualquer coisa desse tipo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala, gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, nesse vídeo, antes de começar, eu só quero pedir já pra vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais que estão aqui na descrição. Bom, mas agora que você já me seguiu, já me deu like, já se inscreveu aqui no canal, vamos começar a explicar aqui. Quando eu tô nessa posição, vocês já sabem, a gente vai entrar aqui na tela do computador pra justamente eu poder mostrar pra vocês em gráficos, né, e mostrar as coisas pra vocês, pra justamente poder explicar esse fenômeno que tá acontecendo agora. De qualquer forma, eu não seria muito otimista, tá bom? Eu não seria extremamente otimista, eu vou explicar o porquê eu não sou extremamente otimista com a queda do dólar e não acho que vai ficar a patamares lá embaixo de novo, mas eu vou explicar aqui pra vocês a minha visão e por que eu acho isso. Bom, agora vocês já estão vendo aqui minha tela, na minha tela vocês podem observar um indicador chamado de Dollar Index. Bom, o Dollar Index, para quem não sabe, é justamente um índice de valor do dólar americano em relação a uma cesta de moedas de parceiros comerciais dos Estados Unidos, deixando de uma forma mais simples, nada mais é do que basicamente a força do dólar, o quanto o dólar tá valorizado ou subvalorizado, né? Se o dólar tá subindo ou tá caindo. O dólar não em relação ao real, mas em relação a essa cesta de moedas de países que negociam bastante com os Estados Unidos. E essa cesta de moedas de parceiros comerciais aí dos Estados Unidos é composta por uma série de moedas com pesos diferentes. O maior peso aí fica com o euro, que tem 57,6%, o iene japonês tem 13,6%, a libra esterlina tem 11,9%, o dólar canadense 9,1%, coroa sueca de 4,2% e o franco suíço 3,6%. Essa é a composição aí do dólar index. E se vocês observarem aqui na tela, isso aqui são os últimos 12 meses, tá? Do dólar index. Nos últimos 12 meses, o dólar acabou entrando aí numa tendência de baixa, ele foi caindo bastante, o valor do dólar. Porém, quando a gente liga aqui para vocês poderem ver também ao mesmo tempo o USD-BRL, que nada mais é do que o dólar em relação ao real, aí vocês podem justamente observar que no começo do ano, na verdade nos últimos 12 meses, aí no começo dos últimos 12 meses, o dólar começou a subir muito em relação ao real, chegou até esse topo aqui, depois teve uma certa queda sim, e depois o real acabou perdendo mais valor frente ao dólar na maior parte do ano. Tanto é que o dólar index continuou caindo, porém o real foi se depreciando cada vez mais. Isso significa que apesar do dólar ter perdido valor, o real perdeu valor mais ainda do que o dólar. E como o real perdeu mais valor ainda do que o dólar, a força do real se depreciou mais ainda, o dólar acabou se valorizando frente ao real nesse mesmo período em que o dólar index estava caindo. Mas agora, como vocês podem observar, a partir aqui desse momento, o real parou de se depreciar tanto. Isso não significa que ele começou a se valorizar muito, mas pelo menos ele parou de se depreciar tanto. E enquanto ele parou de se depreciar tanto, basicamente ele começou a acompanhar aí a queda do dólar index. Então nos últimos tempos aí, o dólar index segue caindo, só que o real tá acompanhando essa queda. Dólar real tá acompanhando essa queda, né? A paridade dólar real. Isso significa que basicamente o real pelo menos deu uma aquietada de perder valor e o dólar tá perdendo valor mais rápido do que o real no momento. Então justamente por conta disso tá acontecendo esse fenômeno aqui que não estava acontecendo no passado. Bom, e esse fenômeno que não estava acontecendo antes e agora tá acontecendo principalmente por causa de alguns motivos. Um desses motivos é o fato de que o Joe Biden é o novo presidente dos Estados Unidos e os investidores enxergam a vitória do Joe Biden como um enfraquecimento natural do dólar. Isso porque o Partido Democrata tem uma tendência e é muito mais favorável à expansão monetária e expansão fiscal. A preocupação com a dívida pública americana acaba caindo nos governos democratas. E, geralmente eles enviam mais aqueles famosos estímulos para o mercado. Esses pacotes de estímulos para o mercado são muito mais frequentes em governos democratas, fazendo com que justamente o dólar se deprecie. E como a gente pode observar, o dólar index segue se depreciando cada vez mais, né? Nesse começo aqui foi muito por causa da
crise e tudo mais, mas agora o dólar index se estabilizou durante um momento e agora voltou a cair depois da eleição do Joe Biden, justamente por causa dessa possível depreciação que o dólar vai ter por conta de um governo Biden. Além desses fatores, o dólar está se desvalorizando nesse momento mais rápido do que o real, e justamente por conta disso, o dólar está custando mais barato para o brasileiro comprar agora, né? Já chegou até a R$6, agora está nos 5,13, 5,16, se não me engano, por causa de um outro fator também. Saiu o resultado do PIB, né? E o Brasil teve um crescimento de 7,7% no terceiro trimestre. Só que esse crescimento foi abaixo da projeção do governo e do mercado. Se a gente for aqui no site do IBGE, a gente pode observar que o crescimento nos últimos 4 trimestres, né, o acumulado dos últimos 4 trimestres foi de menos 3,4%, aqui no próprio site do IBGE mesmo. E voltando aqui na página da Folha, se a gente descer um pouquinho, a gente pode observar que teve uma queda aí de 1,5% no primeiro trimestre, aí no segundo trimestre teve uma queda de 9,6% e agora recuperou 7,7%. Então essa recuperada que foi gigantesca não serviu ainda para colocar pelo menos na estaca zero o crescimento do PIB do Brasil. Nos últimos 4 trimestres justamente teve essa depreciação aí de 3,4% no crescimento do PIB. Ao mesmo tempo que esse é um dos motivos pelo qual agora a gente observa o USD/BRL justamente caindo, né, o dólar real caindo um pouco, também é o mesmo motivo pelo qual eu não acredito que, dadas as mesmas circunstâncias, a mesma temperatura e pressão, né, deixando do mesmo jeito que a gente tem agora, eu acho muito complicado do dólar voltar a custar R$4 ou 3 e pouco. Eu acho que isso pode vir a acontecer, pode sim acontecer, não é impossível de acontecer, é impossível de prever para onde o preço do câmbio vai ir, né, são muitas e muitas variáveis que interferem no valor do preço do câmbio, só que eu não acredito que vai ir rápido para R$4, entendeu? Eu acho que pode ser que vá, mas vai depender de outras coisas, vai depender de uma melhora no cenário interno também, porque o cenário interno tá bem ruim, a gente não tá tendo uma recuperação em V como foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve uma recuperação em V, foi bastante artificial sim, teve muitos pacotes de estímulos e muitos estímulos econômicos, muita impressão de dinheiro, muito quantitative easing, sim, teve tudo isso, mas querendo ou não lá teve uma recuperação em V. É claro que isso vão ter suas consequências lá na frente, né? Enquanto aqui no Brasil também teve uma série de pacotes de estímulos, só que a gente não teve a mesma recuperação em V. O nosso PIB aí, o acumulado dos últimos 4 trimestres ainda segue negativo. O cenário interno ainda é muito desfavorável ao dólar continuar caindo frente ao real, muito mais do que já tá caindo agora. Provavelmente vai continuar mais um pouco caindo, vai chegar nos seus 4,90 e pouco, 4,80 e pouco, só que eu acho muito difícil de voltar lá pros R$4, 3 e pouco. Aí eu acho muito complicado mesmo. Mas é claro que isso tudo pode mudar caso o cenário melhore. O cenário melhore seria o quê? Passar novas reformas, passar, por exemplo, uma reforma fiscal, mais reformas econômicas, acontecer uma abertura maior de mercado aqui no Brasil, menos protecionismo e todas essas medidas que acabam justamente alavancando o Brasil frente a outras economias mundiais. É claro que a gente sempre torce pelo melhor, né? Não faz sentido, a gente mora aqui, não faz sentido torcer para dar errado as coisas. Bom, mas basicamente essa aqui é a minha opinião sobre o assunto, é a minha opinião sobre essa queda recente do dólar aí. Eu espero que continue caindo, é claro, é bem melhor pra gente que mora aqui que esteja caindo. Eu já falei mais sobre o assunto em outros vídeos que quando acabar esse aqui vai aparecer pra vocês no final, pra vocês clicarem. Eu vou deixar um deles no card aqui pra vocês assistirem em sequência também. Me deixa a opinião de vocês aqui nos comentários também, eu sempre fico muito interessado em saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado pra você que assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue em todas as redes sociais e falou!